Começou, pode começar, doutora. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre bronquiolite obliterante pós-infecciosa, que será apresentada, o caso clínico, pela Catalina Picanso Coelho, que é residente de pediatria geral do Hospital Federal Servidores do Estado, do segundo ano. Em seguida, a doutora Alessandra Nunes da Fonseca, pneumologista pediátrica do Hospital Federal Servidor do Estado, vai dar sequência falando sobre o tema. Antes da gente começar as apresentações, a gente vai ter um informativo sobre a nossa sociedade.
Então, Catarina está com a palavra. Vou começar a transmitir aqui minha tela para apresentar. Boa noite. Está aparecendo? Sim. Boa noite, meu nome é Catarina Coelho, eu sou residente de pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado. Hoje vou apresentar um caso literante orientado pela doutora Alessandra Nunes, pneumologista do hospital. O caso inicia feminino, 1 ano e 4 meses, apresentou o primeiro quadro de infecção de via aérea superior e broncoespasmo associada à pneumonia em novembro de 2017, com necessidade de internação e oxigenoterapia. Recebeu alta, entretanto, permaneceu com sintomas respiratórios persistentes, como tosse, taquidispneia, e necessitou de uma nova internação em dezembro de 2017, onde foi transferida para o CETIP do Hospital Federal dos Servidores do Estado, com sepse de foco pulmonar e insuficiência respiratória aguda. Na anamnese inicial, tinha história prévia dessas duas internações por broncoespasmo associado à pneumonia. A história gestacional e neonatal foi um recém-nascido a termo, com idade gestacional de 37 semanas, a IG, sem intercorrência durante a gestação, não teve exposição ao tabaco, nós não tivemos acesso ao teste do pezinho. A história alimentar foi seio materno exclusivo até os 5 meses. História social da paciente: não tem nenhum familiar com fumo no domicílio, a paciente não frequentava a creche. História vacinal: tinha atraso de vacinas dos 15 meses. Então, de dezembro a janeiro de 2018, a paciente estava com 1 ano e 4 meses a 1 ano e 5 meses. Ela, no CETIP, necessitou de ventilação mecânica por 6 dias e antibiótico terapia de amplo espectro com cefepime, vancomicina e claritromicina por 10 dias. Após a resolução da infecção, a paciente permaneceu com dificuldade de desmame de oxigenoterapia e persistência de sintomas respiratórios, com taquidispneia e tosse, com uma ausculta pulmonar alterada, com sibilos e roncos. Então, foi optado por realização de uma tomografia computadorizada de tórax, que apresentou consolidação com componente atelectásico no segmento posterior do lobo inferior esquerdo, espessamento difuso de paredes brôncas, parênquima pulmonar heterogêneo compatível com perfusão em mosaico por aprisionamento aéreo, que são as imagens a seguir. Aqui nós conseguimos ver o espessamento brônquico e as alterações de perfusão em mosaico. E aqui nessa região conseguimos ver a consolidação componente atelectásico e também conseguimos notar as diferenças de perfusão em mosaico nas duas imagens. Em janeiro de 2018, a paciente permanecia na enfermaria pediátrica, realizou outras investigações com ecocardiograma sem alterações, investigação de erros inatos da imunidade também sem alterações, e pelo score diagnóstico com quadro clínico com sintomas respiratórios persistentes, a tomografia alterada com perfusão em mosaico, foi realizado o diagnóstico de bronquiolite obliterante pós-infecciosa sem o agente determinado, pois na época pré-pandemia não era realizado identificação do vírus de forma frequente, como é feito hoje em dia. Como a paciente mantinha com sintomas de dependência de oxigênio, foi realizada a primeira pulsoterapia com metilprednisolona 30 mg quilo dia por 3 dias e evoluiu com melhora a suspensão da oxigenoterapia. Então, a paciente permaneceu 30 dias internada, teve alta com corticóide sistêmico, azitromicina segunda, quarta e sexta, beclometasona 200 microgramas 3 jato dia e salbutamol de 4 em 4 horas. Em fevereiro de 2018, foi a primeira consulta da paciente pós-alta, onde foi suspenso o corticóide sistêmico e solicitado o teste do suor, que ainda não tinha sido realizado, pois a paciente estava em vigência de corticóide sistêmico. De março a abril de 2018, a paciente permaneceu estável, sem corticóide sistêmico, e realizou o teste do suor, que veio normal, sem alterações. Em maio de 2018, a paciente iniciou alguns quadros de exacerbação, foi optado retornar o corticoide sistêmico com prednisolona de 1 mg quilo dia e iniciar a hidroxicloroquina, que na época era um tratamento que era utilizado. Em junho de 2018, a paciente necessitou de internação, pois apresentava um quadro viral respiratório com necessidade de oxigenoterapia, e após o tratamento desse quadro, foi realizada a segunda pulsoterapia, pois ela novamente estava com dificuldade de desmame da oxigenoterapia e com sintomas respiratórios persistentes.
Ela recebeu alta após desse desmame da corticoterapia sistêmica, com hidroxicloroquina, azitromicina, segunda, quarta e sexta, becometazona 3 jatos de dia e salbutamol de 4 em 4 horas. De julho a setembro de 2018, ela estava estável, ainda em desmame do corticoide sistêmico, e, como não teve nenhuma exacerbação, em setembro foi suspenso após esse desmame. Em 2019, a paciente permaneceu indo em várias consultas periódicas, permaneceu estável sem o corticoide sistêmico e em setembro de 2019 foi suspenso também a hidroxicloroquina. Em 2020 foi o ano da pandemia, tiveram consultas esparsas por conta do isolamento, mas o serviço de pneumologia continuou em contato com a família, que relatava a estabilidade do quadro sem necessidade de internação ou uso de medicações SOS. Em 2021, a paciente permaneceu sem exacerbações, ainda estava em uso de azitromicina segunda, quarta e sexta, beclometasona 200 microgramas 2 jato dia e salbutamol de 12 em 12 horas, e foi optado por realizar uma segunda tomografia de tórax para avaliar em relação ao anterior sobre as alterações que tinham além da perfusão em mosaico e analisar também se ela teve outras alterações pulmonares durante esse período devido às outras infecções e exacerbações que ela teve. Nessa tomografia, nós só temos o laudo, a mãe da paciente não tinha mais a imagem nem o CD, e só tinha áreas esparsas com alterações de perfusão em mosaico, sem bronquiectasias. Por conta dessa ausência de exacerbações, foi suspenso a azitromicina em setembro de 2021. Em janeiro de 2022, a paciente tinha 5 anos e 1 mês, ela teve Covid com PCR positivo documentado, mas não teve necessidade de internação, utilizou somente as medicações de uso regular que ela já fazia, com becometasona e o salbutamol. Em junho de 2022, paciente com 5 anos e 6 meses, ela estava tendo exacerbações no período de interconsultas e foi orientado o retorno da azitromicina de segunda, quarta e sexta e realizada uma tentativa de troca da becometasona para o salbuterol e mais fluticasona, um jato de 12 em 12 horas. Durante esse período de 1 ano e 4 meses da primeira internação dela nos servidores até os 5 anos da consulta, nós realizamos uma avaliação topométrica que mostrou que no período de 1 ano e 4 meses e 5 anos, ela permaneceu entre score menos 2 e 0, aparentemente avaliando as internações e as infecções e o uso de corticoide sistêmico intermitente, não teve perda, teve um desenvolvimento normal ponderostatural dentro da faixa etária dela, sem alterações significativas. Em 2023, a paciente estava com uso irregular de azitromicina e apresentava alguns episódios de exacerbação. Além disso, por questões financeiras, a família não conseguiu manter o uso de salbuterol com fluticasona, então retornaram para a becometasona e ela realizou as vacinas de Covid e influenza anuais. Estava também fazendo atividades físicas regulares sem nenhum desconforto respiratório. Nas consultas de 2023, foi orientado de forma persistente sobre a necessidade da azitromicina para redução das exacerbações e, ainda assim, a paciente apresentava uma má adesão. No ano de 2024, a paciente não estava usando azitromicina por conta da má adesão e ela, portanto, mesmo assim, não estava tendo nenhuma exacerbação. Então, foi orientado a realizar a primeira espirometria, pois a paciente estava com 7 a 8 anos, nessa faixa etária já é uma paciente mais cooperativa. A espirometria dessa paciente veio com distúrbio ventilatório obstrutivo leve, com resposta positiva à prova broncodilatadora, e não tinha nenhum desconforto durante as atividades físicas e fisioterapia regular. De fevereiro a maio de 2025, a paciente permaneceu estável, sem exacerbações, chegou a ficar 1 ano sem ir na consulta por essa estabilidade. Estava em uso ainda de becometasona, 200 microgramas jato, 2 jatos dia, e salbutamol somente em situações de crise. Em maio de 2025, realizou a terceira tomografia de tórax, que apresentava áreas hipotenuantes entremeadas por parênquima pulmonar de densidade mantida, que são as alterações de perfusão e mosaico, e bandas paraquimatosas no lobo inferior esquerdo. Continuava com atividades físicas e terapia regular sem desconforto e as vacinas atualizadas. As próximas imagens são da tomografia, com as alterações de perfusão. A imagem não é tão nítida, pois a mãe só apresentava as imagens impressas, não tinha o CD. A nossa última consulta com a paciente foi em agosto de 2025. A paciente permaneceu estável, sem azitromicina desde 2024 e sem uso de corticoide sistêmico regular desde 2019. Ela mantém fazendo atividades físicas regulares sem desconforto.
mantido o uso de becometasona e agora é programada uma espirometria em 2026, a cada 2 anos. O paciente está estável, sem exacerbações, com segmento ambulatorial. As considerações do nosso quadro, nosso caso são: nós acompanhamos essa paciente desde 1 ano e 4 meses, quando ela apresentou esse primeiro quadro respiratório em novembro de 2017, que não foi identificado o vírus, mas a paciente, após esse quadro, teve uma persistência dos sintomas respiratórios, então ela reinterna com um quadro grave respiratório transferida para o CTI, com uma dificuldade de desmame da oxigenoterapia e persistência dos sintomas respiratórios. Foi realizada a exclusão de outras patologias depois do tratamento da infecção, que vieram normais. Então, a tomografia de tórax, ela entra para analisar a situação do parênquima pulmonar, que veio com alteração de perfusão em mosaico, e realizado o diagnóstico de BUP pelo score de diagnóstico clínico dela, mais alteração da imagem. Ela, durante esse período que nós acompanhamos, ela apresenta 2 fluxoterapias, que foi realizada em janeiro de 2018 e junho de 2018, e durante esses anos ela realizou corticoide sistêmico em alguns momentos, azitromicina em uso regular, que foi suspenso em 2024, becometasona e salbutamol. Esse caso é importante para a gente mostrar como é que é importante esse segmento regular de um paciente com BUP, para poder fazer esse ajuste fino das medicações, avaliar quando é necessário realizar a pulsoterapia, quando podemos tentar fazer a suspensão da azitromicina, avaliar o prejuízo do desenvolvimento ponderoestrutural que a nossa paciente não apresentou, e as funções habituais. No caso da nossa paciente, só tinha uma alteração de função pulmonar leve, ela consegue manter atividades físicas regulares, fisioterapia, e no momento está sem exacerbações, com quadro assintomático, não apresenta ausculta pulmonar alterada nessas últimas consultas realizadas no Hospital dos Servidores. Muito obrigada pela atenção. Bem, agora a Alessandra vai estar com a palavra para dar seguimento à apresentação do tema. Bom, pessoal, boa noite. Para quem não potências. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a bronquiolite obliterante pós-infecciosa, que eu carinhosamente vou chamar de BUP ao longo da minha apresentação, que é uma doença pela qual eu tenho apreço e gosto de estudar desde que eu entrei no hospital e me deparei com o primeiro caso aí em 2009. Bom, então hoje a gente vai conversar um pouco sobre a BUP, né? Falando um pouco sobre fisiopatologia, falando sobre as atualidades na genética e epigenética da doença, tem muita coisa sendo estudada, epidemiologia, quadro clínico, exames complementares que vão levar a gente ao diagnóstico, o tratamento, com cada proposta de tratamento individualmente e uma proposta de um fluxograma de tratamento. Vou falar rapidamente sobre a experiência que a gente tem lá no hospital, tá? E aí, assim, por que a gente vai falar sobre BUP, uma doença tão rara? É uma doença rara, mas que o que a gente tem observado nos últimos 5 anos, no pós-pandemia, que a gente vem notando o número de diagnósticos mundialmente, isso vem sendo publicado em diversos artigos. BUP sempre foi uma doença muito relacionada ao hemisfério sul, principalmente à América do Sul. Tem muito trabalho, muitas pesquisas de pesquisadores maravilhosos da Argentina, do Chile, do Brasil, enfim, vários, né? Porém, o que a gente tem visto ultimamente é que a gente tem observado mais publicações, tanto dos Estados Unidos, né, quanto da Europa, notando um aumento do diagnóstico nesses outros países, né? E a gente não sabe exatamente o motivo disso, se tem relação com o isolamento que a gente ficou ao longo do período pandêmico, ou se tem alguma questão de movimento migratório, que mais pessoas estão migrando e aí com alterações genéticas que podem predispor a evolução para BUP. Mas quanto antes a gente fizer o diagnóstico, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior é a chance da gente ter sucesso com o tratamento. Então, pensar em BUP é muito importante para a gente fazer o diagnóstico, tá? Então, é importante a gente estar aqui conversando sobre isso.
Quando a gente fala de BUP, o que que é BUP, né? Qual é a definição? Então, antes de falar de BUP, a gente tem que falar de bronquiolite obliterante. Então, bronquiolite obliterante é um processo patológico, então, uma alteração na anatomia patológica mesmo, comum a várias causas, levando a uma obstrução de pequenas vias aéreas. A gente vai ver exatamente o que é essa alteração patológica. Quando a gente fala de BUP, a gente está falando dessas alterações relacionadas a uma infecção. Então, BUP é uma forma rara de doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva crônica, que normalmente não é reversível, secundária a uma lesão inflamatória. Então, a inflamação tem uma participação muito importante na fisiopatologia da doença e é causada por uma infecção. Dentre esses agentes etiológicos infecciosos mais envolvidos na BUP, a gente não pode deixar de falar do adenovírus, que é o vírus principalmente implicado, que a gente tem mais estudo, acontecia, tem muitos estudos dos pesquisadores da Argentina, em momentos que eles tiveram surtos de adenovírus e um diagnóstico a seguir de BUP frequente, aqui no sul do Brasil também. Porém, o que a gente vem vendo ao longo dos anos é que não é uma doença exclusivamente secundária à infecção pelo adenovírus. Outros agentes etiológicos, na verdade, qualquer agente infeccioso pode levar a essa evolução. Mas o que a gente tem visto em trabalho é o micoplasma vem como uma etiologia comum, principalmente nos países asiáticos, na China, a gente tem visto muita publicação de BUP secundária à infecção pelo micoplasma. Existe relato de influenza também, vírus sincicial respiratório e outros vírus patógenos. Gente, não estou me entendendo. Pronto, não. Falando um pouquinho sobre a fisiopatologia, a gente tem, então, aqui uma via aérea, um bronquíolo, né, pérvio, com a camada muscular, mucosa, submucosa, epitelial, e a luz pérvia para passagem do ar. Quando a gente fala de bronquiolite obliterante, de BUP, a gente está falando de uma doença de pequena via aérea, tá? Isso é muito importante. Não há acometimento importante do parênquima nem dos alvéolos. E aí, quando a gente tem um insulto infeccioso, essa infecção, ela gera uma inflamação, principalmente neutrofílica. Esses neutrófilos, eles estimulam a produção de citocinas e a migração de outras células, como fibroblastos e miofibroblastos, desencadeia a liberação de várias citocinas, como a IL-8. Isso gera um aumento, né, um espessamento importante da parede bronquiolar entre o epitélio e o músculo liso. E aí a gente vê esse tecido aqui espessado obliterando a luz. Tá? Então, é importante a gente entender isso pensando na fisiopatologia da doença, porque como não passa o ar aqui, a gente não tem troca gasosa, então isso gera uma hipóxia local, e essa hipóxia leva a vasoconstricção. Então, esses locais acometidos do pulmão, eles não têm uma boa perfusão, nem uma boa ventilação. Com isso, a gente vai avaliar e apresentar as alterações específicas que a gente vê na tomografia de tórax, tá? E o que é importante entender também, que esse acometimento não é exclusivo de uma área pulmonar. Ele pode acontecer em diversos segmentos pulmonares, em ambos os pulmões, simultaneamente. Não é uma doença de um segmento pulmonar único. E hoje em dia a gente tem visto muitos estudos que tentam entender qual é o motivo de algumas crianças evoluírem para a BUP após uma infecção grave e outras não, né? E aí tem vários estudos em andamento. Esse estudo é um estudo publicado em 2022 do grupo da Europa, então é uma coorte da Alemanha e da Espanha, que eles fizeram avaliação de 39 pacientes com BUP e fizeram controle com 31 outros pacientes. E desses pacientes, eles coletaram exames, né, coletaram amostra de sangue e fizeram uma avaliação dos microRNAs. Esses eles funcionam como fatores regulatórios que controlam a expressão genética, e observaram, comparando com esses controles, que 4 microRNAs aberrantes foram mais prevalentes com significância estatística nos pacientes com BUP. E isso leva a um pensamento de será que esses microRNAs eles podem funcionar como biomarcadores para o diagnóstico? Será que se a gente bloquear ação determinais, esses pacientes não vão evoluir para BUP no futuro, né? Foi um trabalho legal que falou isso. Obviamente que a gente tem só 39 pacientes, são poucos, mas todos os trabalhos em BUP não têm uma amostra grande, porque é uma doença rara. E a gente tem agora um trabalho publicado super recente sobre genética. Então, esse trabalho ele foi publicado por um grupo da Turquia,
com 16 pacientes com diagnóstico de BUP entre 2017 e 2022, e eles fizeram, esse trabalho não teve grupo controle, isso é um viés, é uma coisa ruim do trabalho, mas eles fizeram. Então, eles pegaram 16 crianças com diagnóstico de BUP, coletaram amostras de sangue, para um painel genético com 60 genes associados a doenças pulmonares e o sequenciamento completo do exoma. E eis que eles se surpreendem com a presença de alterações em heterozigose de genes relacionados a doenças respiratórias em 15 desses 16 pacientes. E o que eles observaram que foi mais encontrado foram os genes relacionados à discinesia ciliar, à fibrose pulmonar e à deficiência de surfactante. Isso leva a gente a pensar, será que ter esses genes em heterozigose predispõe esses pacientes a evoluírem para BUP após um insulto infeccioso grave? Isso é uma coisa que vem sendo estudada. Existe já um trabalho multicêntrico em andamento que vai pegar crianças de vários locais do mundo para tentar analisar essa alteração genética, se existe essa alteração genética e se ela é significantemente estatística. E esse trabalho ele vai ter uma avaliação com o grupo controle. Então, os centros que enviarem o material dos pacientes, eles vão enviar o material do paciente e de um paciente controle com a mesma faixa etária, para a gente poder fazer esse controle. Então, vai ser um trabalho com uma significância metodológica melhor. Tá? Mas é importante a gente entender como isso pode realmente estar acontecendo de ter uma alteração genética que leve a criança a ter isso. E quando a gente pensa no período pós-pandêmico, o que a gente tem observado? Que a gente tem aumentado um pouquinho o número de diagnósticos, sim. E esse trabalho é super interessante, é um trabalho da Espanha, que esse grupo é um hospital de doença respiratória rara, e eles têm 18 casos de BUP documentados, e quando eles foram documentar isso, entre 2022 e 2023, eles fizeram um diagnóstico de 10 pacientes com BUP, né? 60% desses pacientes com infecção pelo adenovírus. E o que eles observaram é que, após a pandemia, o número de diagnósticos aumentou, e aí eles levantam a hipótese no artigo, né, de talvez ter relação com o isolamento das crianças terem ficado isoladas, e aí agora estão expostas a mais infecções virais e com uma gravidade maior, por ter uma imunidade mais nata, né, enfim, sem exposição viral prévia. E o que eles observaram também é que o tempo diagnóstico, isso todos os trabalhos atuais falam isso. Hoje, a gente faz diagnóstico de BUP com um tempo muito menor do que a gente fazia antes, porque a gente pensa mais na doença. Então, o tempo entre o evento agudo que levou a BUP e o diagnóstico é menor, em comparação com o início do estudo. E quais são os fatores de risco para a BUP? Isso é uma coisa que também muito estudada. Quais crianças que vão evoluir para a BUP? Será que tem alguma característica, além dessas questões genéticas e epigenéticas que já estão sendo estudadas? Muitos pesquisadores tentam entender esse motivo. E aí a gente tem esse trabalho, é um trabalho antigo, mas é do grupo da Argentina, que fez várias avaliações estatísticas, análises estatísticas, e observou que os dois fatores que levam à predisposição para a BUP é a infecção pelo adenovírus e gravidade do quadro agudo, tá? Óbvio, não é mandatório, não é necessário nem que a criança tenha tido infecção pelo adenovírus, nem que tenha sido um quadro grave com o uso de ventilação mecânica ou internação em CTI. Mas esses são fatores que devem nos levar a ter uma atenção maior para esse paciente. E com o advento do micoplasma, vindo aí como um agente etiológico comum, em estudos, principalmente chineses, com um número de pacientes enorme, né, como tudo dos estudos dele, são muitos pacientes, eles avaliaram, mas não falam tão bem sobre o tipo de metodologia que usaram para o diagnóstico, enfim. E aí eles viram que co-infecção e altos níveis de LDH foram fatores que aumentaram o risco para a evolução de BUP, e uma coisa que é importante pontuar é que a presença de infecção por micoplasma resistente ao macrolídeo não aumentou o risco de evoluir para BUP. Então, crianças que tinham infecção por micoplasma resistente e não resistentes evoluíram na mesma proporção, tá? E aí alguns trabalhos falam de uma proporção muito grande, 30% de evolução para BUP, que eles não falam tão bem assim a metodologia. E aí a gente tem essa questão do acompanhamento da criança. Esse artigo é um artigo muito legal, dos pesquisadores da França. É um grupo que tem publicado bastante sobre BUP.
E essa figurinha é a figurinha que a gente pensa, né? Então, a gente tem aqui uma criança pequena, lactente ou pré-escolar, que fez uma infecção e aqui ele coloca pelo adenovírus, mas, novamente, não é obrigatório ser o adenovírus. E algumas crianças têm a regressão dos sintomas e seguem a vida normalmente, e outras ficam com sintomas persistentes e evoluem para BUP. E aí a gente tem esses fatores de risco que a gente conversou, e a gente tem os critérios diagnósticos aí. Então, por que será, né? O que será que leva algumas crianças terem essa evolução e outras não, né? É uma questão que a gente tem. E qual é o quadro clínico, né? Quando a gente vai suspeitar de BUP, né? A gente vai suspeitar quando a gente tem um paciente que teve um quadro pulmonar agudo grave, que normalmente a mãe conta como bronquiolite ou pneumonia, e que evoluiu com sintomas persistentes. Então, essa palavra persistente é muito importante e o quadro marca. Então, uma frase muito clássica, que eu não sei se tem pediatra assistindo, a mãe ela fala assim: depois que ele teve aquela bronquiolite, ele nunca mais foi o mesmo, doutora. Então, essa é a fala da mãe do paciente com BUP. E muitas vezes esses pacientes eles vão circulando em vários serviços, em várias unidades, e a gente não consegue fazer o diagnóstico. A gente vai ver ao longo da aula que quanto antes a gente diagnosticar e iniciar o tratamento, melhor, tá? E esse paciente, depois que ele evolui para essa inflamação neutrofílica descontrolada, que a gente não consegue controlar, ele pode evoluir de forma muito variada. Então, é uma doença que tem um espectro clínico muito amplo, desde crianças que evoluem inicialmente com alguma gravidade, que vão crescendo e vão melhorando, essa é a maioria, até crianças que ficam graves por mais tempo ou que evoluem com gravidade e vão permanecendo graves ao longo da evolução da vida, tá? Então, uma doença assim, com um espectro clínico tão amplo, não pode ter um esquema de tratamento igual para todo mundo. A gente tem que entender que a gente tem que individualizar tanto o tratamento quanto o acompanhamento, tá? Isso é uma tendência atual da medicina, não só para a BUP, como para todas as doenças, que a gente tem que tratar o indivíduo e não a doença, né? Falando em imagem, esses pacientes na radiografia de tórax, a gente tem sinais de obstrução, então tem perinsuflação pulmonar, aprisionamento aéreo. A cintilografia de ventilação-perfusão é o exame que tem um lugar na BUP, porém não é um acesso tão fácil, como a gente viu lá na fisiopatologia. Os locais acometidos eles vão ter menos ventilação e menos perfusão, e a gente consegue localizar exatamente, né, o lugar que tem isso no pulmão. E a tomografia de tórax de alta resolução, ela vem como um exame que ajuda e auxilia no diagnóstico. Antigamente, a gente precisava fazer biópsia pulmonar, mas existe uma questão da biópsia, da localização, porque como é uma doença que acomete o pulmão difusamente, você pode pegar na biópsia um local que não tem alteração e a criança ter doença, tá? E fora a questão do procedimento ser invasivo, e hoje em dia a gente já consegue fazer o diagnóstico baseado em alguns critérios que contam com as alterações tomográficas. E as alterações tomográficas mais comuns são alteração de perfusão e mosaico, espessamento de parede brônquica, alguns pacientes podem evoluir para bronquiectasia e telectasia. Quando a gente fala de perfusão e mosaico, é aquilo que a gente já conversou na fisiopatologia, então são áreas as áreas acometidas, elas são hipoperfundidas e as outras áreas têm um aumento do fluxo e a gente vê essas alterações de perfusão, que são essas imagens mais perfundidas e menos perfundidas, que são os cinzas claros e os cinzas mais escuros, tá? E o espessamento de parede brônquica, a gente vê aqui também, e o aprisionamento aéreo. Quando a gente fala da tomografia do padrão na criança, a ideia é que a gente não precise sedá-la. A criança, normalmente, quando tem suspeita de BUP, já tem um comprometimento respiratório. Existem alterações tomográficas que podem acontecer por conta da sedação nas crianças que são sedadas. Então, o que a gente institui e prefere é não sedar esses pacientes para fazer a tomografia. E aí, uma opção que a gente tem para tentar fazer um corte expiratório é fazer a imagem em decúbito lateral, que a gente vê aqui, e o pulmão que fica para baixo, que a criança deita em cima, a gente funciona como a janela expiratória. E nessa apresentação, a gente consegue ver melhor a alteração de perfusão e até mesmo o espessamento de paredes brônquicas. Esse aqui é um caso do consultório. Esse exame foi feito pelo grupo do CDPI, pelo Dr. Pedro Daltro, e aí a gente conseguiu avaliar melhor com essa
esse posicionamento do paciente. Esse outro caso aqui também é um caso do consultório, é uma criança que teve uma infecção grave pelo vírus sincicial respiratório em 2022. E aí eu esperei um pouco, ele fez a tomografia com a doutora Tatiana Fazecas, que também é do CDPI. Quando ela viu essa tomografia, ela me ligou, falou, Ale, olha, bastante alteração. Esse paciente repetiu a tomografia em 2024, e a gente vê que ainda tem alteração de perfusão, ele ainda é bem sintomático, mas está estável. E aí a gente chega na questão do diagnóstico, né? Então, como que a gente faz o diagnóstico? Hoje em dia a gente já não faz mais biópsia. O que é importante a gente entender que esse diagnóstico é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente vai excluir outras doenças respiratórias crônicas para fazer o diagnóstico de BUP. E esse score preditivo aqui é um score que foi criado pelo professor Collum, professor Tepper, da Argentina. Eles fizeram um estudo com vários pacientes que eles têm lá, fizeram várias análises estatísticas e chegaram a esse score, que é o mais amplamente utilizado nos artigos atuais, né? Que ele pontua clínica típica, infecção pelo adenovírus e alteração de perfusão em mosaico na tomografia. Se o paciente tiver um score maior ou igual a 7, é predito o diagnóstico de BUP, tá? Excluindo outros diagnósticos. Então, esse paciente tem que ter o teste do suor, tem que ter avaliação dos erros inatos da imunidade, tem que ter uma avaliação cardiológica. A gente tem que entender se esse paciente não tem asma, por exemplo, né? Lembrando que BUP é um sintoma persistente e a asma é um diagnóstico que a criança tem episódios, crises, ataques, né? Não é uma criança que está doente o tempo inteiro, né? Então, isso tudo faz parte do diagnóstico diferencial. Quando a gente fala de função pulmonar, a função pulmonar ela não é mandatória para o diagnóstico, apesar de ser uma doença dita como obstrutiva, principalmente porque nós fazemos o diagnóstico desses pacientes quando eles são ainda pequenos e ainda não conseguem fazer espirometria, que é o exame que avalia a função pulmonar mais difundido, tá? Mas a gente hoje em dia já tem outros aí exames que a gente pode fazer e que talvez no futuro a gente consiga ter uma função pulmonar desses pacientes menores amplamente, né, para todos, né, não só a nível de pesquisa. Quando a gente fala de função pulmonar em BUP, a gente tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, que é uma doença de pequena via aérea. Segundo, que é uma doença obstrutiva. Essa questão da obstrução fixa é uma coisa que, quando a gente pensa na função pulmonar, na fisiopatologia, a gente acha que esse paciente não vai responder à prova broncodilatadora. Porém, o que a gente vê na prática, nos segmentos de coortes que vão fazendo acompanhamento a longo prazo, é que alguns pacientes respondem à broncodilatação, tá? E esse artigo é uma meta-análise de 2022, que eles pegaram a maioria dos artigos que falam sobre função pulmonar na BUP, e fizeram uma meta-análise, uma revisão sistemática. E o que eles viram dentre os artigos é que entre 30% a 83% dos pacientes com BUP desses diversos estudos tiveram uma resposta positiva broncodilatadora, tá? Quando a gente faz a espirometria, o primeiro parâmetro que altera é o FEV2575, que é justamente o que a gente vê a avaliação da doença de pequena via aérea, né? E com o passar do tempo, os estudos divergem. Alguns estudos de coorte de segmento mostram que a função pulmonar ela pode melhorar ao longo do tempo e outros que não, que ou fica igual ou até pioram, tá? E aí depende de cada paciente, de cada coorte. Esse estudo do professor Tepper e Collum, lá da Argentina, eles fizeram essa avaliação espirométrica ao longo do tempo e viram que a maioria dos pacientes tiveram uma melhora, tá? E aí, quando eles vão avaliar cada parâmetro individualmente, o que eles observaram? Que a capacidade vital forçada, a CVF desses pacientes, melhorava mais proporcionalmente do que o VFUM. E aí eles fazem essa proposta, esse termo do crescimento dissinérgico do pulmão. Por quê? Como a doença é uma doença de via aérea, que tem muita inflamação, que pode ter fibrose, essa via aérea ela não cresce como o parênquima. Então, você tem um aumento de CVF desproporcional ao aumento do VFUM. Isso foi bem documentado nesse trabalho. Hoje em dia, a gente tem outras maneiras de avaliar a função pulmonar, tanto melhor a pequena via aérea quanto em criança menor. Então, a oscilometria de impulso vem aí como exame que a gente é bem promissor, porque, primeiro, não tem necessidade de uma colaboração tão grande do paciente e você consegue avaliar muito bem pequena via aérea. Então, em locais onde é disponível esse exame que eles fizeram, não tem tantos trabalhos publicados, mas tem algumas coisas em BUP,
a gente observa que o exame é bem fidedigno. E o que a gente vê é uma resistência aumentada com uma diminuição da complacência pulmonar, tá? Mas existem outros testes feitos amplamente, que são usados, que são mais fáceis de fazer, como o teste da caminhada de 6 metros. Então, tem vários exames de função pulmonar que a gente pode fazer para avaliar esses pacientes. E aí a gente chega no momento de pensar em falar sobre tratamento dessa doença tão diversa, né, e tão grave algumas vezes. Desde 2016, existem algumas reuniões anuais, bianuais, de grupos que estudam e pesquisam BUP, né? E em 2020 foi publicado um documento, que é um workshop, falando sobre isso aí que foi descoberto, enfim, né, sobre esses encontros deles, né? E esse workshop é um documento grande que fala tudo, da etiologia até a fisiopatologia, a epidemiologia e o tratamento. Mas é um documento que não tem um protocolo definido. Ele fala sobre as propostas e as opções, né? E sobre pesquisas futuras que possam vir a acontecer. Essas reuniões, elas seguem. A última reunião foi feita no Congresso Inspired, que é o Congresso Global de Pneumologia Pediátrica, em junho de 2025, e teve um dia, a segunda-feira, foi só sobre BUP. Deve ter sido realmente uma discussão muito rica. E aí a ideia é discutir, trocar ideia e tentar avaliar projetos de pesquisa, protocolos que a gente possa fazer para estudar melhor essa doença. E a gente tem visto artigos recentes sobre o tema. Quando a gente fala de tratamento, qualquer doença pulmonar crônica merece um tratamento de suporte em todos os níveis, então a BUP não é diferente. Esses pacientes, eles têm que fazer um esquema vacinal amplo, tem que manter a caderneta vacinal, né, a carteira vacinal em dia. Suporte nutricional é muito importante, fazer um acompanhamento com nutricionista, avaliar esse crescimento ponderostatural, como a gente viu lá no nosso caso. Fisioterapia respiratória para eles assim é muito importante. Muitas vezes previne internação numa exacerbação, mas não só isso, o atendimento e o acompanhamento regular de fisioterapia melhora muito, o tônus da caixa torácica, a biomecânica da respiração. Então, são várias questões que a fisioterapia ajuda muito esses doentes. E a oxigenoterapia, a gente não tem um valor fixo, né? Mas a saturação noturna é muito importante da gente avaliar com um valor de abaixo de 93%. Então, se esses pacientes tiverem documentados saturações prolongadas ao longo da noite, de menos de 93%, é indicado que eles façam a suplementação de oxigênio durante o sono, tá? Isso melhora a evolução deles. E aí a gente tem aquela grande pergunta: como tratar e quando tratar, né? As estratégias elas são diferentes, elas mudam de acordo com o médico, né? De acordo com o lugar, de acordo com o paciente. Não existe um protocolo definido de tratamento, né? E cada um faz da maneira que acha que é melhor, né? Quando a gente fala de tratamento, existem alguns. Esse documento, eu vou pontuar agora cada tratamento. Então, o esquema FAM, que é fluticasona, azitromicina e montelukast, ele veio trazido da bronquiolite obliterante pós-transplante, né? Em estudos com adultos, em que houve uma resposta boa, né? De melhora sintomática e melhora evolutiva também. Esses pacientes tinham um status pulmonar melhor. Só que na prática, a gente não tem visto tanto uso desse esquema completo, né? O que acontece? O montelukast, ele é um inibidor de leucotrieno, ele tem uma ação conhecida de reduzir a inflamação celular, ele bloqueia a ação de fibroblastos, pode diminuir a evolução para fibrose, mas ele tem efeitos adversos neurocomportamentais cada vez mais documentados e a gente tem usado cada vez com mais parcimônia. Então, nesses estudos descritivos mais recentes que a gente tem visto, né, pouca gente fala do uso do montelukast, apesar dele estar nesse documento como uma opção no esquema FAM. A azitromicina é um antibiótico que tem um efeito anti-inflamatório e imunomodulador amplamente conhecido. A gente traz ela de outras doenças pulmonares crônicas, como fibrose cística e a própria BO pós-transplante, né? Tem um efeito específico na inflamação neutrofílica, até em asma tem estudos sobre isso.
mas ela também atua reduzindo um pouquinho a carga microbiológica e diminui a ação da IL-8, tá? Então, é uma medicação que tem um lugar no tratamento da BUP. A gente usa 5 a 10 miligramas quilo dia, segunda, quarta e sexta, continuamente. Ali a vida inteira? Não, depende do paciente, né? A gente vai acompanhar esse paciente e vai avaliar por quanto tempo ele vai precisar usar a azitromicina. O broncodilatador, como a gente já viu aqui ao longo da exposição, a prova broncodilatadora, ela pode ser positiva ou não. Teoricamente, em teoria, esses pacientes não teriam uma resposta broncodilatadora, porém, o que a gente vê na prática é que existe, isso é comprovado nos estudos que avaliam a função pulmonar, e a gente pode usar tanto o broncodilatador de curta duração durante uma exacerbação, para melhorar o desconforto respiratório, a tosse, quanto o broncodilatador de longa ação associado ao corticoide inalatório no tratamento de manutenção diário, tá? O uso do LABA com corticoide inalado, a gente tem aquele critério de não usar muito em criança menor de 4 anos, mas o que a gente vê nos pacientes com BUP com uma gravidade maior e que tem um esforço respiratório mantido, é que eles respondem muito bem. E isso é respaldado nos trabalhos, em publicações que muitos médicos e pesquisadores usam no tratamento desses pacientes com BUP. O tiotrópio é um anticolinéstico de ação prolongada, a gente chama de LAMA, né, que tem um efeito broncodilatador já documentado. E aí esse estudo é um estudo muito legal, muito interessante, feito pelo grupo da USP, que eles pegaram 30 pacientes com BUP, metade fez tiotrópio e metade fez placebo em um dia de manhã. E eles avaliaram a função pulmonar pontualmente desses pacientes com 30, 60, 90 e 180 minutos após a aplicação da medicação ou placebo e após 24 horas. Foi um estudo assim pontual, mas o que eles observaram é que nos pacientes que fizeram tiotrópio, as avaliações funcionais melhoraram ao longo dessas primeiras 24 horas, mostrando uma coisa que a gente vê na prática, que o paciente melhora com o uso do tiotrópio, tá? Porém, é uma medicação que tem um custo elevado, né? E esse trabalho, ele não seguiu esses pacientes a longo prazo, foi uma coisa pontual, tá? O corticoide, não tem como a gente falar de uma doença em que a inflamação é o centro da doença, sem falar de corticoide, né? Que é uma medicação que tem um efeito anti-inflamatório potente, maravilhoso, porém tem vários efeitos adversos e para-efeitos. Então, não é para todos, não é, né, sempre, não é na dose maior, mas é uma medicação que vai melhorar quem tem indicação de receber, né? A gente pode fazer ele de forma sistêmica ou de forma inalatória, e a gente pode fazer o uso oral intermitente ou através da pulsoterapia. O corticoide inalatório, ele é recomendado na maioria dos centros, no uso diário em baixa dose moderada, pensando no efeito anti-inflamatório, principalmente o efeito local pulmonar, obviamente, reduzindo a hiperreatividade brônquica quando ela está presente. Então, a maioria dos pesquisadores usa o corticoide inalado diariamente nesses pacientes quando a gente tem o diagnóstico. E o corticoide sistêmico, ele pode ser usado tanto nas exacerbações, quando o paciente apresenta uma piora do padrão respiratório basal, com desconforto maior ou um retorno ao oxigênio, numa dose habitual, 1 a 2 miligramas quilo dia, pelo mínimo tempo necessário. E se esse paciente apresenta esses episódios de exacerbação de uma forma frequente, esse curso frequente, está relacionado a vários efeitos adversos, e aí a gente entra com a pulsoterapia como uma opção, primeiro, da gente tentar evitar esse uso frequente de corticoide, né? E muitas vezes a gente suspender um corticoide oral que esse paciente possa estar usando diariamente por conta do quadro, ou suspender uma oxigenoterapia, a gente vai ver aqui ao longo da explicação. Essa pulsoterapia é feita com a metilprednisolona, 10 a 30 miligramas quilo dia por 3 dias seguidos, por 3 a 6 meses. A maioria das publicações fala sobre a pulsoterapia, mas não dá detalhes de indicação, né? Quando fazer, quantas pulsoterapias fazer, quanto tempo após o insulto inicial a gente pode fazer pulsoterapia. Isso é uma pergunta muito importante. Será que se eu fizer o diagnóstico de BUP numa criança de 3 anos, que fez o quadro agudo com 1 ano, será que vale eu fazer pulsoterapia nesse paciente, se ele tiver muito sintomático?
Se já tiver fibrose, será que vale a pena? Será que esse paciente vai responder a pulsoterapia? E aí a gente entra naquilo que a gente já conversou, que é individualizar o tratamento. Cada criança tem um comportamento da doença e cada criança vai responder o tratamento de forma diferente. Esse trabalho é um trabalho publicado em 2014 pelo grupo da professora Silvia, da USP. É um trabalho que é citado na maioria dos artigos que falam sobre BUP, então é muito legal, né, de ver como esse trabalho foi importante, né, na doença, na BUP. E eles seguiram 40 pacientes de 1996 a 2007, e lá eles tinham, assim, não é um trabalho prospectivo, ele é retrospectivo, tem a indicação de fazer a pulsoterapia, os pacientes que são dependentes de corticoide sistêmico, ou que usam oxigênio continuamente, ou que têm um quadro clínico agudo, subagudo grave, sem resposta às terapias intensivas habituais. Então, os pacientes que eles acompanharam nesse período, que tinham essas características, eram submetidos à pulsoterapia, ele descreve como foi. Então, tiveram pacientes de 6 a 40 pulsoterapias nesse período aí do estudo, e eles avaliaram de desfecho se teve muito efeito adverso, não teve muito efeito adverso, se os pacientes melhoraram, mas a comparação é sempre do paciente com o próprio paciente. Então, eles avaliam antes e depois do início da pulsoterapia. E o que eles observaram é que os pacientes melhoraram, né? A maioria dos estudos que compara dessa forma, observa essa melhora. Mas a gente não tem nenhum estudo que compare um grupo que faz e um grupo que não faz, né? Isso ainda não tem tanto artigo assim nesse aspecto, né? E depois dessa publicação, ano passado, eles publicaram uma carta ao editor no Jornal Brasileiro de Pneumologia, falando sobre o segmento num segundo tempo desses pacientes, de 2007 a 2019. E o que eles observaram, as indicações seguiram as mesmas, de diferença entre um período de estudo e do outro, é que o início do tratamento, nesse segundo período, né, de 2007 a 2019, ele foi mais precoce, então o tempo entre o evento agudo e o diagnóstico foi menor. E eles fizeram meio que uma ressalva, uma meia-culpa, dizendo que não é necessário fazer pulsoterapia ad eternum, que a gente pode reduzir o número de pulsoterapias de acordo com a resposta do paciente. E se não houver resposta com 6 ciclos, a gente deve suspender, tá? Isso baseado na experiência deles, que é uma experiência grande lá. A imunoglobulina venosa vem sendo falada, esse documento de 2020 do workshop já cita esse tipo de tratamento, trazido de doenças inflamatórias como doença de Kawasaki, a própria síndrome inflamatória multissistêmica do COVID, para a gente tentar pensar, será que os pacientes que têm essa inflamação tão exuberante assim da BUP não se beneficiariam do uso da imunoglobulina? Então, ela sabidamente tem um efeito imunomodulador e anti-inflamatório, melhora a resposta das infecções que esses pacientes possam vir a ter relacionadas à exacerbação. E tem alguns estudos eram publicados, mas tudo com qualidade ruim, falavam que faziam, mas não tinham protocolo, não dizia muito bem qual era a dose, se fazia junto com o pulso ou não, era tudo muito solto. E esse ano a gente teve essa publicação de uma coorte da Turquia, com 18 pacientes com BUP com diagnóstico de janeiro de 2021 a janeiro de 2025, e eles fizeram um protocolo, fez diagnóstico de BUP, pulsa e faz imunoglobulina para todo mundo. E aí a comparação foi, de novo, o paciente com ele mesmo, né? Que isso tem um certo viés aí, mas que existe essa avaliação estatística aí que comprova que houve uma melhora. Esses pacientes foram submetidos a 6 meses de tratamento, com uma reavaliação no terceiro mês, mas a manutenção do tratamento por 6 meses em todo o mundo, e o resultado foi comparando antes e depois. E aí o que eles observaram é que o número de sibilância de internação houve uma melhora, e o ganho de peso e de altura também foi significativo, tá? E aí a gente tem que tentar pensar em como vai ser o tratamento desses pacientes. E eu tentei fazer um fluxograma de tratamento, tentando colocar, baseado na experiência que a gente tem do segmento desses pacientes nesses anos todos que eu estou lá,
para a gente tentar identificar qual paciente vai se beneficiar de qual tratamento. E aí é aquela ideia central que eu estou falando desde o início. A gente tem que pensar que é uma doença que tem um espectro clínico muito amplo. Então, a gente tem desde o chaleirinha feliz, que está bem, até a criança que está com um quadro clínico muito grave, internado dependente de oxigênio. E não dá para a gente tratar todo mundo junto, tá? Então, o objetivo desse fluxograma é justamente tentar separar esses pacientes. Nas pontas, a gente tem aquele paciente que não tem gravidade, que está com ganho ponderal adequado. A gente está partindo do princípio que já excluímos todas as doenças pulmonares obstrutivas, outras, né, importantes. A gente tem o diagnóstico, fez lá o score, né, o score preditivo, a criança pontua, está tudo certinho. Esse paciente, ele não tem gravidade, ele está indo bem no ambulatório, aquela chaleirinha feliz que está tranquila. Essa criança, ela merece fazer o corticóide inalatório com azitromicina e a gente avaliar se vale a pena associar o LABA ou não, de acordo com o status respiratório dela, tá? No outro ponto, a gente tem a criança com uma gravidade maior, que é a criança que está internada, que está dependente de oxigênio, que está dependente de ventilação mecânica. Esse paciente, a gente não tem dúvida que é um paciente grave e que merece um tratamento maior, né, mais intensivo para uma doença que é mais grave. Nesse caso, o corticóide inalatório com LABA, azitromicina, avaliar usar um montelukast. A gente está diante de uma criança que não está bem, que está grave. O tiotrope, se houver a possibilidade, vale a pena a gente fazer. E esse paciente, ele merece sim fazer a pulsoterapia, tá? Ali, E aí, oi. desculpa, não está aparecendo os convidados O quê? o slide. Por quê? Eu acho que caiu rapidamente. Vê se voltou. Acho que Na sua voltou. internet. Eu acho que vê se voltou. Voltou? Acho que voltou. As pessoas Tá. estão Nossa, logo nessa respondendo. parte. Bom, então, voltando aqui, quando a gente tem esses pacientes eles merecem sim fazer a pulsoterapia, e aí a ideia é fazer e avaliar a resposta, tá? Não é manter a pulsoterapia de eterno, nem 3, 5, 6. A gente faz e avalia como está esse paciente. E se o paciente, após a pulsoterapia, normalmente a resposta, a gente vê uma resposta de conseguir diminuir parâmetro em torno de 72 horas após a pulsoterapia. Se a gente não estiver observando essa melhora e esse paciente seguir com essa gravidade, a gente pode sim avaliar fazer imunoglobulina, tá? Para a gente tentar ver se consegue melhorar o status respiratório dessa criança. No paciente, e aí a gente tem que seguir, a gente vai seguindo e vai avaliando se esse paciente vai precisar repetir essa pulsoterapia, repetir essa imunoglobulina de acordo com a evolução. No paciente, oi? Desculpa te interromper novamente. Não está aparecendo para todo mundo. Eu estou tentando entrar em contato com o Diego para ver se ele pode nos ajudar. E, gente, mas aí. Clica para transmitir de novo. O quê? Eu clicar? Acho melhor, volta para parar de compartilhar. Deixa eu parar, então. Bota de novo, acho que é mais fácil. Isso. Gente, não acredito. Interrompe e compartilha novamente. Tá, vou Para mim, o compartilhar. slide também não estava mais aparecendo. Acho que agora vai entrar. Vê se foi. Foi, perfeito. Agora foi. Tá. E o paciente aqui, que é esse paciente que não tem dependência de oxigênio, mas que não ganha peso, que tem dispneia com as atividades, que ele fica grave quando aguda. Esse paciente, ele é um paciente que, apesar de estar bem, não está tão bem. Então, nesse caso, a gente vai usar o corticóide inalado e avaliar a associação do LABA. Esses pacientes costumam responder bastante, principalmente os que têm muita exacerbação e piora do status respiratório quando fazem uma atividade física mais vigorosa. Azitromicina. Tiotrópio, vale a pena se o paciente puder fazer, por conta do custo. E esse paciente, ele merece fazer uma pulsoterapia e avalia. Muitas vezes a gente consegue tirar o paciente dessa inflamação fazendo essa pulsoterapia e seguir o paciente depois e ele entrar na curva de melhora que a gente espera na BUP, tá? Então, esse é um fluxograma que eu fiz pensando justamente em tentar organizar o tratamento para não ficar tudo muito solto e dependendo da opinião, enfim, de cada médico, né, de cada um. Deixa eu tentar passar aqui o próximo. Agora não está indo, peraí.
E lá nos servidores, o que que a gente tem, né? De 2009 a 2025, que é o período que eu estou lá. Eu tenho uma questão minha que a gente tem lá dificuldade dessa coisa de documentar tudo, planilhar tudo. Então, eu faço a minha meia-culpa aqui, estou tentando organizar isso. A gente tem cerca de 32 pacientes com BO, um pós-transplante que faleceu e 31 com BUP nesses anos todos, né? O quadro clínico, a resposta ao tratamento é muito variável individualmente. Então, a gente tem desde criança que respondeu super bem, criança que não respondeu, criança que melhorou, criança que está igual. 6 crianças perderam segmento. 7 pacientes a gente fez o diagnóstico depois de 2020 e 50% desses pacientes fizeram pulsoterapia pelo menos uma vez, tá? E a imunoglobulina, a gente, desde 2023, a gente já fez em 3 pacientes, a gente teve resposta. Os pacientes que fizeram responderam bem, tá? E, de novo, não dá para a gente colocar todos os pacientes no mesmo saco de tratamento, sendo uma doença tão heterogênea. De mensagens finais, então, o que eu quero deixar para vocês? Que a BUP, né, então, é uma doença que talvez não seja tão rara, é rara, mas a gente pode deixar de fazer diagnóstico de alguns pacientes porque a gente não pensa nela. Então, se a gente não pensar, a gente não vai fazer o diagnóstico. Essa questão de uma infecção que mudou a vida, a saúde da criança, é muito importante. Então, é aquela criança que não tinha nada, que era ígida, e que depois de uma infecção, a vida dela mudou, a vida dela e da família mudou, tá? É, Sempre que você examina esse paciente, ele está com sintoma. Você não consegue examinar ele assintomático com a ausculta pulmonar normal. Esses pacientes, a gente tem que acender a luzinha e tem que tentar pensar e fazer o diagnóstico, se for o caso, tá? Essa evolução desses pacientes não é previsível. Cada paciente evolui de uma maneira. E é um grande desafio diagnosticar o mais próximo possível do evento agudo para que a gente possa uma resposta melhor ao tratamento instituído. E individualizar o tratamento para cada paciente, baseado na gravidade da apresentação clínica, é essencial. Então, é uma medicina individualizada que a gente tem que entender como é aquele paciente específico para saber qual vai ser o melhor tratamento para ele. Obrigada, gente. Era isso que eu queria falar. Deixa eu parar de... Alessandra, você está sem som. Pronto. Estão Parabéns, ouvindo? Alessandra, parabéns à apresentadora também, foi maravilhoso. A gente a abre gente- para colocações, para perguntas, para dúvidas. Catarina discussão. continua estudando muito, Alessandra nota 10, adoramos. Patrícia quer perguntar aí, Ale. Fale, Patrícia. Pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, parabenizar. Esse é o nosso segundo Clube do Pulmão, né? E eu queria primeiro agradecer todo o esforço aí e também parabenizar, porque a gente acabou juntando, né, mais de um serviço de pneumologia pediátrica, a Alessandra do Hospital de Bom Sucesso moderando, a Alessandra com a sua residente, a outra Alessandra, né, a dobradinha, a Alê, coordenando, e parabéns pela apresentação de ambas as palestrantes, foi excelente. Eu queria fazer só um comentário e uma pergunta. Primeiro, 2 comentários. O primeiro deles Ali, esse artigo que você publicou, ele foi extremamente interessante em relação à genética, né, Muito. desses pacientes com bronquiolite obliterante. Vou te E é mandar. muito interessante, porque eu acabei tendo acesso a esse artigo, como outro que eu também vou colocar aí para vocês, por Uhum. causa do seguinte: a bronquiolite obliterante, em muitos registros, por conta de Child, que é o que eu hoje estudo quase Sim. que 24 horas por dia, por conta das doenças pulmonares intersticiais difusas, Uhum. e a sua classificação, a bronquiolite obliterante, como outras causas pós-infecciosas, elas vêm tendendo a serem inseridas dentro da Uhum. classificação de Child. Sim. Isso daí, existe um grupo, que aceita, então o registro norte-americano, por exemplo, ele insere a bronquiolite obliterante dentro das suas estatísticas, quando eles Uhum. falam em doenças pulmonares difusas Uhum. intersticiais.
E existe uma justificativa, visto que algumas vezes, tanto a doença intersticial, você encontra alterações anatomopatológicas que não se restringem ao interstício, podendo acometer o espaço alveolar, a unidade de via aérea terminal e o vaso, bem como no caso da bronquiolite obliterante de outras causas pós-infecciosas, aqueles que vão para estudo anatomopatológico também podem encontrar alterações anatomopatológicas que se sobrepõem. Outros grupos, os europeus, as cortes europeias, os registros europeus, eles vêm ficando um pouco preocupados com isso, porque em países da América Latina e, inclusive, da América do Norte, a incidência de bronquiolite obliterante e a prevalência, ela acaba sendo maior do que o descrito em países europeus. Então, você vê que você acabou, durante a tua apresentação, encontrando poucos artigos europeus, teve um francês, se não me engano, e a gente encontra muito artigo latino-americano e muito artigo da América do Norte, muito artigo dos Estados Unidos. Então, isso é uma consideração, é, e que talvez essas coortes que incluam a bronquiolite obliterante, elas vão no futuro possibilitar esses estudos, principalmente estudos envolvendo terapêutica, porque esses países, esses pacientes acabam mesmo, toda vez que você lê um artigo, eles acabam ficando meio que perdidos dentro do ambulatório de pneumopatias crônicas. Exato. E aí, olha que interessante que eles já estão colhendo frutos por tabela. E um exemplo é esse artigo que você trouxe. Esse artigo, ele acabou que foi um artigo dentro de doenças pulmonares crônicas da criança, com diversos diagnósticos. Eles procuraram alterações genéticas através da análise do genoma, tentando não só encontrar a etiologia, então, qual foi a base, né? O que despertou a procura deles? Que foi um outro artigo que acabou de ser publicado na Respirology, que o grupo francês lidera e que foi muito interessante, aonde ele também busca, a partir de crianças com doenças pulmonares intersticiais difusas, que a gente sabe que o percentual significativo e crescente, a etiologia é genética, eles acabaram estudando, nesse artigo que você falou, através do genoma, as doenças pulmonares crônicas de uma forma geral. Mas Exatamente. o que instigou eles foi exatamente as doenças pulmonares intersticiais. E Sim. como a bronquiolite obliterante está inserida nesse grupo por conta das classificações que vêm sendo assumidas, eles foram beneficiados. E um dado interessante é que quando a gente vai estudar o adulto com doença intersticial e busca a base genética, que esse artigo de 2025 inclui o adulto e criança, eles encontraram a mesma coisa que esse artigo que você descreveu encontrou. Então, mutações da proteína A1 e A2 do surfactante, que tem relação com fibrose pulmonar e câncer do pulmão, as outras mutações relacionadas ao surfactante, também como achados heterozigóticos nessa população. O Isso, quanto que isso vai poder refletir doença, o futuro vai dizer, né? exatamente. Então, assim, eu achei muito interessante esse trabalho que você trouxe, e eu acho que a bronquiolite obliterante ela vai se beneficiar de alguma forma, Também inserida acho. aí dentro dessas coortes de doença pulmonar difusa de uma forma geral. E a pergunta que eu ia te fazer era o seguinte: o paciente com pulsoterapia, no intervalo das pulsoterapias, você mantém a azitromicina como anti-inflamatório? Você já teve paciente que usou azitromicina e montelukast de forma concomitante? Porque a gente sabe que ambos têm metabolização hepática, o montelukast ainda tem a questão comportamental, então essa era a segunda dúvida que eu queria tirar contigo. Obrigada. Bom, em relação à pulsoterapia, manter a azitromicina, sim, a azitromicina a gente mantém. O corticoide sistêmico, depois da pulsoterapia, eu vou reduzindo, eu não acabo a pulsoterapia e zero corticoide, então a criança sai com 1 miligrama quilo e eu vou reduzindo devagar no ambulatório, e muitos pacientes toleram e fazem muitos não, né? Também estou falando muitos, parece uma. Alguns pacientes toleram e conseguem ficar sem corticoide sistêmico, como a gente viu no caso que a gente apresentou. Então, a paciente ela chegou a ficar sem, e aí vem a sazonalidade viral, ela começa a exacerbar, ela acaba reinternando e faz a segunda pulsoterapia. Em relação ao uso do montelukast em associação com a azitromicina, eu
praticamente não uso. Eu uso muito pouco paciente Montelukast, por conta desses efeitos comportamentais. E esses pacientes fazem uma avaliação de função hepática periódica, até por conta do uso da azitromicina, e eu não vi nenhuma vez alteração. Para não dizer que eu não vi nenhuma vez, eu vi uma vez, mas foi uma criança que eu acho que ela fez uma intercorrência viral e colheu no mesmo momento. Depois, aí a gente suspendeu a azitromicina, obviamente, ele ficou bem e a gente precisou retornar, porque é uma criança inflamada, e ficou bem, tá? Então, assim, não é uma preocupação importante que eu tenho em relação à hepatotoxicidade com o uso crônico. Eu acho que vocês também têm essa experiência nos pacientes císticos, né? Não, a gente não costuma ver tanta hepatotoxicidade assim. Muito bem É, tolerado. sim. Mesmo naqueles que mesmo naqueles que atualmente estão em uso do modulador, né, em que Sim, você obrigatoriamente tem que fazer, em uso aham, do ETI, você tem que fazer um monitoramento de função e lesão hepática, porque aham, pode ser que isso aconteça, mas sim, mesmo assim esses pacientes, tudo bem que esses pacientes acabam que vão saindo da azitromicina, né, eles vão saindo de sim. quase tudo, vão saindo também da azitro, mas é muito bem tolerado. Mais alguma pergunta, gente? Cláudio, você está mudo. Bom, Não, ainda temos pronto. tempo? Temos Temos, tempo? acho que sim, né, Lê? Temos ainda um Temos, pouquinho. temos. São Então, sete h olha, 18 então aí. só para aproveitar o tempo. Então, primeiro, antes de mais, assim, deixa eu dizer que amei a apresentação, espetacular. Aprendi bastante. Parabéns, Catarina. Parabéns, Ale e Alê. E o que eu estava pensando enquanto você apresentava era, sim, é da importância de você afastar outros diagnósticos, né, que podem se sobrepor do ponto de vista clínico. E, Isso. Sim, e eu estava pensando que alguns são mais fáceis do que outros, né? Fazer um teste do suor é bem simples, como foi feito ali no caso que vocês apresentaram, sim, né? E agora, nem sempre nós temos o estudo genético, né, para você despistar, para você afastar a hipótese de, por exemplo, de uma discinesia ciliar primária, né? Você sim, ter o oxonítrico nasal, avaliação ultraestrutural, não é um diagnóstico muito fácil. Do ponto de vista clínico, claro, quando tem uma apresentação mais típica, né, de apresentar sintomas de vias aéreas superiores desde o nascimento, você pensa mais em cinesia ciliar, mas uma criança pode não ter uma apresentação ali tão precoce ao longo da vida e calhar de ter uma infecção por adenovírus, por exemplo, e fazer de confusão diagnóstica. Então, eu particularmente, isso é uma forma que eu tenho de pensar, eu não diria assim, biópsia nunca. Por um motivo simples, porque agora existe a possibilidade de você depois não escolher o melhor local para biopsiar, verdade. Mas essas biópsias elas são feitas agora com muita segurança e de uma forma menos invasiva, né? Através do VATS, você faz uma toracoscopia por vídeo e você consegue pelo menos escolher 3 locais para você fazer a biópsia. Então, da mesma forma que você falou muito bem, né? Que nós temos que individualizar a nossa terapêutica, eu sim, acho que também individualizar essas decisões, né, da gente afastar hipóteses diagnósticas, né, de situações que poderiam estar a ser confundidas com a bronquiolite obliterante pós-infecciosa, também caberia. Isso é uma opinião, né? E outra coisa que me chamou a atenção foi o que vocês fizeram a hidroxicloroquina, né? Mesmo antes sim, da hidroxicloroquina ser muito comentada, né, por conta sim, da sua utilização na pandemia e tudo. A hidroxicloroquina, a Catarina disse, mas naquela época era feito, né? Mas era feito também off-label, né? Não era uma indicação sim. formal É, da hidroxicloroquina, e até, assim, se formos comparar o efeito modulador, né, de infiltração neutrofílica, o corticoide tem um efeito muito mais potente, mais interessante do que a própria sim. hidroxicloroquina, né? E vocês lembram, porque eu não peguei essa parte aqui, eu estava eu tava um pouco longe, e vocês lembram por que era feita a hidroxicloroquina naquela altura? Sim, então, a hidroxicloroquina, a gente traz o uso dessa medicação para a BUP dos estudos de 2020, lá, antigos da doutora Aparecida, da doutora Sandra, que a gente tinha, 2002, desculpa, que usava nas doenças intersticiais, né, na coorte de doença intersticial. E o objetivo é tentar poupar o corticoide sistêmico sempre.
E aí a gente chegou a fazer para alguns pacientes, mas a resposta não foi tão boa e a gente acabou não continuando o tratamento na maioria, principalmente quando a criança já tinha conseguido sair do corticoide sistêmico, né? Fala, Patrícia. Mais Tá uma sem vez, som. extrapolando, mais uma vez, teoricamente, extrapolando o Doença que intersticial. já era contemplado na doença intersticial, tá, Cláudio? Então, na Exatamente. verdade, você olha já desde os consensos de 2007, quando o Deutsch fez o estudo com as biópsias, extrapolando a questão do entendimento da doença intersticial, que utilizava a hidroxicloroquina como uma forma de suprimir essa atividade inflamatória e poupar corticoide, porque era o que Isso. tinha, eles passaram a usar a hidroxicloroquina. E em relação a realizar a biópsia pulmonar, assim, no caso diagnóstico diferencial, é isso, né? A gente tem que tentar avaliar a evolução e como está indo a criança, né? Claro, se for um caso desafiador, em que existe muita dúvida diagnóstica, se houver a possibilidade de biópsia, não é contraindicada a biópsia. Mas hoje em dia a gente não faz como era antigamente, que a gente precisava da biópsia para fazer o diagnóstico. Em relação à discinesia, a gente tem o score Picadar, que a gente pode fazer nos pacientes para avaliar, que é um score preditivo que é importante aí, né? Mas são doenças supurativas, né? As crianças são catarrentas, então, eventualmente, você pode ter um confundimento aí sim. E a gente tem que estar sempre revendo o paciente, né? Isso. Às vezes ainda mais uma doença difícil, você pode fazer um diagnóstico e, ao longo do acompanhamento, você chegar à conclusão de que não era por esse lado, né? E assim, na dúvida, se houver a possibilidade no sentido de você ter a possibilidade de fazer a biópsia de forma não tão invasiva, de ter um bom patologista que vai avaliar esse material. Então, são várias questões aí que a gente tem que ponderar antes de indicar ou não a biópsia. Mas sim, não é contraindicado. Só não é mandatório para o diagnóstico como era antigamente. Mais Obrigado. alguma pergunta, Mais gente? alguém? Doutora Terezinha quer falar. Não, eu só quero dizer, assim, além de dar parabéns para todos, quero dizer que você está perfeitamente coberta de razão quando fala que toma cuidado com o Montelukast. Eu fui uma vez no Chile, num congresso, e assisti o cara que lançou o Montelukast no mundo. E se vocês vissem como ele foi cuidadoso naquela época em dizer dos efeitos adversos no sentido do comportamental do paciente e que a gente deveria, a partir do momento que resolvêssemos usar, acompanhar com muito rigor. Então, gostei muito de você ter colocado isso e ver que em algum momento a gente pode não obrigatoriamente usar, vendo que possa haver alguma interferência nesse aspecto. Muito Exato. bom. Bom. Mais alguma coisa? Não. 10. Ali, do que a gente tinha Então, falado, que a gente tinha pensado em conversar, acho que foi tudo falado na acho que apresentação, foi. né? Todos os tópicos foram falados e explicados. Então, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação, nenhuma mais pergunta, nenhuma outra pergunta, eu acho que a gente pode encerrar nossa apresentação no nosso Clube do Pulmão, esperando que todos tenham aproveitado e tenham aproveitado as exposições. Gente, Muito obrigada pela companhia, obrigada pelo Obrigada. convite. Tchau, boa Sim. noite a todos. Tchauzinho, boa Boa noite. noite. Boa Prazer noite. vê-los. Tchau. Tchau. Tchau, doutores. Boa noite.